Bem-vindos ao Dicas de Amor de hoje. Ou a gente muda ou a gente separa. Este foi o ultimato da Tatiana para o Renan, o marido dela, de apenas 2 anos de casamento. Estão aqui com a gente no estúdio e vão conversar com a gente sobre isso hoje. Cristiane, a gente vai dar daqui a pouquinho também a dica de amor de hoje, que as pessoas precisam aprender quando elas estão no meio de uma briga. O que fazer? Essa dica, inclusive, é uma das minhas favoritas. Ela me ajuda muito. E eu quero recomendar a todas as mulheres, especialmente naqueles momentos do mês. Vocês sabem que eu estou falando. Mas homens também precisam, tá bom? Daqui a pouquinho a dica de amor de hoje. Em qualquer momento deste programa, se você quiser perguntar alguma coisa, falar com a nossa equipe, basta você ligar para o número no seu vídeo. O programa também tem um site sobre as nossas palestras, o que estamos fazendo para ajudar casais e solteiros, que é terapiadoamor.tv. Você pode acessar também do seu celular ou do seu computador, do seu tablet. E se você está passando por um momento de crise no seu casamento, um drama terrível, você pensa talvez como o casal que vai contar a história deles aqui hoje. Você está pensando, poxa, eu estou pensando seriamente, ou uma coisa muito forte acontece para mudar o meu casamento, ou então eu estou pensando em separar, acabar com tudo. Eu acho que não dá mais. Se você está passando por isso agora e você está numa encruzilhada, digamos assim, ou você continua lutando ou você desiste e parte para outra. Então ligue agora para o 011 3573 3535 e converse com alguém da nossa equipe. Às vezes, a gente está tão próximo do nosso problema que a gente não consegue enxergar a solução. Você já deve ter passado por isso na sua casa, quando você procurava o celular, procurava a chave e você rodou a casa inteira e o tempo todo aquela chave estava ali na sua frente. Você só foi ver depois quando alguém pegou e fez assim para você, ó, tá aqui, ó. Já aconteceu com você? Pois é, porque você estava com a cabeça em outro lugar. Então, às vezes vale a pena conversar com alguém que está de fora, que ouvindo você vai mostrar a solução que às vezes está tão óbvia, mas você não está enxergando. Pode ligar a qualquer momento para a nossa equipe. Vamos conversar então agora aqui com a Tatiana e com o Renan. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem. Bem-vindos ao programa. Obrigado. Eu fiquei sabendo que vocês estão há apenas 4 meses nas nossas palestras. Isso. É isso? Chegamos a 4 meses. Casamento conturbado. Conturbado, mas apenas 2 anos de casamento foi difícil assim, já desde o início? Sim, a gente estava há 3 anos namorando, né? E resolvemos casar. Só que eu não levava muito a sério isso de casar. Eu falei, eu vou continuar a minha vida de solteira, né? Vou sair com minhas amigas, vou levar a vida normal, não vou precisar ficar cuidando de casa, não, nada disso. Então a gente casou, eu já começou assim errado. Mas você casou assim, não levando a sério a vida de casado, por quê? Você achava que não ia durar, não ia ser para sempre, ia durar enquanto fosse bom ou o quê? Porque as pessoas já me passavam aquela ideia, né? As amigas. Tati, casa, se não der certo, você separa. Não leve isso a sério, não. Vai, como é uma aventura. Vai e faz o teste. E também tem aquela questão, né, Renato? Você tem quantos anos? Eu tenho 25. 25. As jovens, né? Você é bem jovem. As jovens hoje também não têm essa noção do que é realmente o papel de esposa, né? Você casa porque você ama aquela pessoa, vão casar, vão ficar todo dia junto. Uhum. Mas eles casam e continuam junto, né? Como namorados, como era antes, mas assim, agora existem expectativas, né? O seu marido quer alguma coisa de você como esposa e você quer alguma coisa do seu marido agora. E aí que eles não sabem fazer esse jogo, Essa né? mudança, né, de mentalidade. Porque, Renan, você tinha ideia de que ela tinha casado pensando assim, se não der certo... Não, mas ela vivia falando assim pra mim que casou por causa da minha mãe. Eu falava, você casou por causa da minha mãe, não casou por causa de mim? Pra ficar comigo, do meu lado? Como assim, por causa da sua mãe? Falava, você é filho único, não sei o quê, seu irmão veio a falecer e tal, tem que agradar ela. Eu falei, você tem que agradar a mim, não a minha mãe. Casar comigo, pra ficar velhinho juntos, né? Uhum. Que eu sempre sonhei em querer casar, construir uma família com uma única só pessoa. E assim ficar velhinho ao lado da pessoa. Uhum. Ela não, e ela só falando pra mim, não, eu quero casar só por causa de sua mãe, para deixar ela feliz, porque ela tá falando muito na minha cabeça. Mas eu vou continuar indo pra balada com as minhas amigas, e vai ser isso. E, obviamente, você se sentia usado, né? Usado e... Mas ela falou eu sou um isso lixo, depois então, né? que casou com você, né? Oi? Depois que casou, né? Depois que casou comigo. O namoro era só 1000 maravilhas. Maravilha. Ela na casa dela, eu na minha e vamos tocando o nosso barquinho. Depois que os barquinhos se uniu,
Estacionar junto. Era bombardeio. Mas, Tatiana, você não tinha ideia de quão sem noção esse comentário foi, não? É que assim, eu não tinha esse sonho de casar, né? E a mãe dele, ai, Tati, você tem que casar com meu filho e tal. Eu falei, ai, mas a gente pode morar junto, não precisa oficializar a união. Ela, ai, mas é meu sonho ver meu filho entrando na igreja e tal. E eu pensava assim, não, eu já conhecia a palavra, se eu casar, eu não vou poder ficar saindo, aprontar. Mas mesmo assim eu continuava por causa das influências, né? As amigas. Verdade. Então, eu não tinha essa responsabilidade. Não queria saber. Deixava ele em segundo plano e faculdade, amigas, só. Então a casa ficava... Sim, a casa ele basicamente cuidava, porque ele sempre teve esse pensamento, eu quero casar com você, eu quero viver para sempre. Eu não penso em separar, porque é isso que Deus fala, que tem que morrer velhinhos juntos. Mas eu não tinha muito esse pensamento por causa das amizades que estavam ao meu redor. Ela ficava meio, neutro, na situação. Ela querendo com as amigas, eu querendo sair com ela e eu ficava sozinho em casa. Tipo, era uma ameba lá em casa, assim, que eu ficava sozinho. Mas vem cá, e aí por que você chegou ao ponto de falar pra ele? E se não mudar, vocês não iam ficar mais juntos? Eu comecei a assistir as terapias, eu falei, ai meu Deus, será que muda mesmo? Mas ele que muda? Você então, eu pensava assim, né? Eu tinha amigas casadas que estavam ao lado do marido e eu pensava, não, eu não posso ficar brincando, casamento não é brincadeira. Ao mesmo tempo, eu sentia um vazio, eu saía com as amigas, chegava em casa tarde às vezes e olhava pra ele, eu pensava, não é justo. E minha família também ficava falando pra mim. Eu falei, eu tenho que assumir um compromisso. E foi quando eu assisti a terapia, estava vendo na televisão, ele me deu o livro, e daí eu falei... Mas o que ele fazia de errado, então? Ele não tinha muito. Às vezes, ele começou a pirraçar e começou a querer sair com os amigos, né? Tipo, eu trabalhava, ele, não. Você não pode sair? Então eu vou com meus amigos, vou jogar bola, vou no parque. Ele começou a fazer essas coisas. É isso, eu chamava ela para sair. Não posso, eu não gosto de ser amigo seu. Eu não vou sair, não. Daí saía, né? Os casalzinhos, aí sempre ia uma amiga solteira. Aí meus amigos falavam assim, vamos também. Finge que é um casal também. Vamos todo mundo. Daí eu ia. Você falou, você não quer ir? Não, então eu vou ir. Daí eu ia com meus amigos. Ia pro boliche, cinema, parque, teatro. A gente ia e ela ficava em casa. Eu queria dar o troco. Você tá fazendo isso comigo, eu vou fazer com você também. Daí ficava naquela. Então, os dois vivendo vida de solteiro. Vida de solteira. E quando vocês estavam juntos, assim, os dois em casa, como é que era? Era muita briga. Muita briga. Não tinha confiança, Não tinha confiança, eu ficava acusando ela de um monte de coisa e não via o que eu fazia também de errado, né? Só via os erros dela, não via os meus erros para poder mudar. Mas vocês brigavam por quê, assim? Que coisas assim? Em desconfiança, eu ficava muito louco de ciúmes. Qualquer coisinha, o telefone dela tocava, já é fulano. Não, eu já tacava no chão o celular. Você não vai falar que fulano. Não, mas é meu amigo e tal. Não, você não vai falar com ele, não quero que você fale, não quero. E é isso, e aí já pegava, rasgava foto, já falava já jogava um monte de coisa na cara dela. Não sei o que, você saía com sua amiga tal, com aquela amiga tal, e eu não gostava. Não era pra menos, né? Porque ela não. Ela vivia uma vida independente. Independente. E eu já sempre gostei de trabalhar, desde pequeno, né? Sempre trabalhei, do trabalho pra casa, da casa pro trabalho, e aquele pensamento. Casar e ficar velhinho com uma só pessoa. Até então eu não gostava de ficar com um monte de mulheres. Meus amigos, você tem que ficar com um monte de mulher, que não sei o quê. Eu falava, isso aí não é pra mim. Não é o meu jeito, não é o Renan. Ficar com um monte de mulher. Eu vou colecionar o quê? É um álbum que eu tenho que colecionar várias figurinhas. Eu quero ficar com uma figurinha o resto da minha vida. Não é colecionar figurinhas. Daí eu passava isso pra ela, eu não via. Eu era sempre caseiro, quietinho, eu sempre fui quietinho. Da casa do trabalho pra casa, só. E ela já tendo essa vida de conturbada, cheia de tubulações, e eu quietinho na minha, eu falava, mas minha voz não era ativa. Quer dizer, as motivações eram diferentes, né? Você, Tatiana, já casou pensando, não, isso aqui não é para agradar a mãe dele,
vamos ver enquanto dura e tal, motivada, influenciada pelas amigas, né? E a gente tem sempre falado aqui sobre as crenças erradas, sobre os pensamentos errados, as ideias, os mitos que abundam nessa sociedade, né? As pessoas não têm ideia de quanto uma palavra, uma ideia pode influenciar a vida toda de uma pessoa. Como foi no caso da Tatiana, uma ideia só que as amigas colocaram na cabeça dela, que o meio em que ela vivia fez ela adotar, destruiu praticamente o casamento dela. As pessoas não levam muito a sério essas coisas de ideias, né? Mas é basicamente uma crença. Você crê naquilo, você vive por aquilo. Então, se você crê, por exemplo, que não existe homem para você, você pensa assim, todos os bons homens, os homens que tinham assim, que dava para casar, já estão casados. Se você crê nisso, então você vai ser aquela solteirona, titia mesmo, vai ficar pro resto da vida. Porque você crê. Então você vai viver de acordo com essa crença. Você não vai mais crer. Quando chegar um homem perto de você, você sempre vai pensar assim, não presta, é cafajeste, todos os homens são iguais, porque todos os bons já casaram. Então a pessoa, ela vive... ela coloca a vida dela sobre essa crença. E isso é muito prejudicial, principalmente na vida amorosa, né? Nós vemos aqui o exemplo deles. Ele tinha uma crença boa. Não, eu quero casar pro resto da vida, né? Mas ela não. E você vê que às vezes só um que não tem, que não compartilha da mesma crença que você, pode prejudicar o casamento. Porque esse que era a Tatiane, falava, bom, eu não casei mesmo para o resto da vida, vamos ver até quando vai durar isso aqui. E enquanto vocês dois estiverem assim, com ideias erradas, com intenções erradas, com ideias incompatíveis, não vai haver solução para o casamento. Vocês têm que acertar as motivações, acertar os objetivos, alinhar as intenções de vocês. Que eles vão contar daqui a pouquinho, o Renan e a Tatiana vão contar pra gente como que eles conseguiram fazer isso em apenas 4 meses que eles estão vindo às nossas palestras. Depois que eles começaram a assistir a Escola do Amor, como você está assistindo agora, e decidiram dar um passo e vir assistir as palestras ao vivo. Você vai ver daqui a pouquinho. Vamos agora assistir a história do Eduardo e da Camila, que também passaram por muitas brigas a ponto de agressão e separação, mas conseguiram ser ajudados. Mais um casamento restaurado com a ajuda do amor inteligente. Eduardo e Camila brigavam todos os dias. Desentendimentos por questões de trabalho, ele não aceitava o meu trabalho, eu também, em contrapartida, afrontava ele. Com o tempo, as discussões ficaram cada vez mais intensas. Essas brigas tinham agressões, tinham gritarias, ofensas e cada vez pior. As ofensas, as brigas, sempre apontando defeito um do outro e nunca focando na solução do problema. Com pouco tempo eu descobri que esse desgaste do nosso relacionamento levou ele a se envolver com outras mulheres, né? Então eu descobri algumas traições. Depois da traição, os dois chegaram a se agredir fisicamente. Eu fui tomada de um sentimento de ira, de raiva, de muita mágoa. As brigas aumentaram até que chegou um dia que houve uma agressão física entre a gente. Ele veio para cima, eu revidei e aí o caos se instalou. E aí naquele dia eu falei, eu não posso mais ficar aqui porque vai acontecer uma tragédia. E eu esperei ele sair de casa e peguei as minhas coisas e fui embora para casa dos meus pais. Até que depois de alguns meses separados, ele decidiu recorrer às palestras da terapia do amor. Eu comecei a vir sozinho, buscando pela minha cura interior. Nós ficamos 8 meses separados e sem nenhum tipo de comunicação, até que esse silêncio foi quebrado quando ele me mandou um e-mail pedindo perdão. Camila deu mais uma chance ao companheiro. Só de olhar para ele eu já vi ele diferente do que eu tinha convivido nos últimos meses. E aí nós nos perdoamos, ele chorou muito, ele pediu perdão por tudo que ele tinha feito comigo e eu também, porque esse período de 8 meses serviu para eu reconhecer alguns erros e algumas falhas minhas. Então eu também fiz a minha parte nesse pedido de perdão e aí ele me pediu uma chance, se ainda existiam sentimentos e se existia a possibilidade de a gente reatar o relacionamento.
Então, quando ele me pediu essa oportunidade, ele me pediu para voltar, e eu disse para ele, eu te dou essa chance de você provar no dia a dia para mim que o que você está falando é verdade. E aí ele disse para mim, volta para casa então, Camila. E eu falei para ele, eu só volto casada agora, porque nós não éramos casados. E aí ele disse para mim, então pode escolher a aliança e marcar a data que a gente casa. E foi isso que eu fiz. Depois do pedido, ela decidiu frequentar as palestras. E eu comecei a ver o Eduardo mais calmo, não tinha aquela brutalidade que tinha antes, mais tolerante, me ouvindo, mais carinhoso, atencioso, não ficava mais grudado nas redes sociais, que era um motivo de muitas brigas antes. E eu comecei a vir nas palestras e aí eu também comecei a mudar, né? Eu vi que eu precisava ser uma mulher mais carinhosa, mais atenciosa. A gente desfrutou isso nesses 3 meses aí de namoro. E o nosso casamento aconteceu no dia 11 de junho, casamos no civil, tivemos uma pequena lua de mel. Você receber os ensinamentos, colocar em prática, entendê-los, né? E colocar em prática eles, a vida fica mais fácil, fica muito mais fácil. Assim como Eduardo e a Camila, depois de 8 meses de separação, hoje estão casados, felizes, como o casamento nunca foi antes, a relação nunca foi antes. Você que está separado ou pensando em separar, ou já separou e voltou tantas vezes e a coisa nunca melhorou, só piorou. Mas você quer o fim dessa situação. Você não quer o fim da relação. Você pensa às vezes na separação como uma última alternativa, se nada mais der certo. Mas o que você quer é salvar o casamento, mas você não sabe como. Pois bem, a Terapia do Amor, as nossas palestras, vai fazer por você o que fez por este casal. Então, nós convidamos você para estar com a gente nesta quinta-feira. Amanhã, Cristiane e eu estaremos às 10 horas da manhã e também às 8 horas da noite fazendo a palestra para casais e solteiros. E se você está nessa situação e você quer mudar, quer dar o primeiro passo, venha participar, porque ainda que o outro não faça a parte dele, não venha com você, você começando a fazer a sua parte, nós garantimos que isso vai influenciar o outro para bons resultados. Amanhã, quinta-feira, às 10 da manhã e às 8 horas da noite. Se você quer algum detalhe, tem alguma pergunta, está passando por uma situação e quer nos ligar, ligue agora para o 011 3573 3535. Nós vamos continuar aqui agora com a conversa entre o Renan e a Tatiana e nós vamos descobrir com eles como que eles conseguiram mudar. Depois de 2 anos de casamento, vocês estavam só brigando, né? Porque a Tatiana nunca, na verdade, entrou nesse casamento de cabeça, porque você casou, segundo o conselho das amigas, para ver se dava certo, tudo bem, se não dava certo, separava, né? Já o Renan queria uma mulher para ficar velhinhos junto com ela, né? Sim, verdade. Então, Tatiana, antes de falar sobre como vocês foram ajudados através das palestras, quando você estava passando por problemas, você buscava ajuda, você buscava conselhos? Sim, eu já me dirigia às minhas amigas, né? A gente já saía para beber. E esse era um dos problemas que ele falava, onde você tá? Eu falava, estou em tal lugar. Ele chegava, eu não estava. E atrás de mim, até que um dia ele chegou no lugar que eu estava com uma amiga bebendo e tinha um amigo. E foi uma briga terrível. Ele saiu no carro, eu fui andando a pé até em casa, muito longe, brigando. Ele atrás de mim no carro, foi uma briga horrível. A gente quebrou muita coisa em casa. E aí minha amiga falava, não, você não pode aceitar isso. O homem não pode mandar em você. Larga dele, ou sei lá, arruma outra pessoa. Pega as suas coisas, vai embora. Você tem que sair mesmo, tem que curtir. Você não tem que ficar em casa cozinhando para ele nem lavando roupa dele. Então eram esses os conselhos. E eu ia levando isso, né? Eu falava, não vai dar mais nada. Então vou seguir minha vida, ele segue a dele. Então nunca era um conselho bom, né? Para ajudar. E essas amigas que te davam esse conselho, elas eram, assim, exemplos? Não eram felizes exemplos. No amor? Não, assim? Pessoas conturbadas, agressão nos relacionamentos. Não, porque é bom dizer, né? Porque normalmente as pessoas que gostam de dar esses conselhos são infelizes no amor. É porque elas querem Sim. pessoas que fiquem iguais a elas, para elas não parecerem tão infelizes, né? É verdade. Tudo no mesmo patamar. Hoje mesmo eu patamar. percebo isso. Hoje eu percebo as pessoas que estavam me rodeando. Como Mas- a vida delas muito vazia, sabe? Aí vocês começaram a assistir a Escola do Amor juntos
juntos ou alguém viu primeiro? Ele viu Eu primeiro. vi primeiro, tava assistindo, eu falei pra ela, no primeiro instante, venha ver comigo. Ela, não, você tá vendo isso aí? Não quero ver não. Aí eu, conforme eu vendo, chamando ela acabou assistindo comigo. Mas assistindo, mesmo assistindo, teve uma vez que a gente brigamos, assistindo. Eu falei, você não tá escutando? Porque vocês discordavam com a resposta que dava. Sim, quando a Cris começava a falar alguma coisa, eu falava, não é assim, é que ela não tá na minha pele pra saber. Então, mesmo assim. Aí um dia eu ouvi, né, eu assistindo e vi que era no Templo de Salomão, passou o endereço, eu falei, vamos lá ver. Né? Foi ali que você deu o ultimato, porque a coisa já estava ruim. Porque eram muitas brigas, desconfiança. Ele não confiava em mim. Eu falava, eu tô na faculdade. Ele, não, mentira. Não tinha mais confiança. Era só briga. Muitas brigas. E nada dava certo, sabe? Aí você falou pra ele, vamos lá, ou então a gente ou muda ou separa. Eu falei, vamos lá ver, porque não tem mais jeito. A gente só briga, não se entende, não tem diálogo. Ele falava, você não assume seu papel de mulher, você não quer cuidar da casa, não quer cuidar de mim. Eu realmente ouvi isso. Aí foi onde eu decidi. Eu falei, vamos lá ver como que é. Que não dava mais. Você gostou de ouvir, imagina, esse convite, não? Então, sim. Eu gostei porque aí eu falei, agora sim nós vamos ficar velhinhos juntos, seguindo os conselhos do Renato e da Cris, né? Daí nós seguindo os conselhos, a gente foi só lapidando, né? Uma pedra dura que precisava ser lapidada, né? Aí fomos lapidando. Eu também com o meu papel de homem, né? Que nem você falou, né? Que o homem tem que ser, né? Dar a voz, né? Mas ser líder, né? Ser líder, passar segurança. Passar segurança. Eu comecei a passar mais segurança, que eu era também, às vezes, muito... Maria Mole. Aceitava muito calado as coisas, né? Tá bom. Mas você não se tornou um machista, não, né? Não, jamais. Até então você pisando nela, agora eu sou líder aqui, eu vou pisar nela mesmo. Até então quando ela não faz comida, eu faço. Quando ela não limpa, eu limpo. Quando ninguém quer limpar, eu falo, eu agito os dois, para os dois limpar a casa. Eu ajudo ela. Parceria. Parceria. Eu sempre gostei de parceria, eu queria parceria com ela. Fazer as coisas juntos, sair junto, ir para qualquer lugar junto, pensar, ter os mesmos pensamentos juntos, conversar, se for comprar alguma coisa, conversar, né? Contatar ela, nós temos que comprar tal coisa. E o que mais assim mudou, Tatiana? Porque você não era só não fazer nada por ele em casa. O que mais que você mudou? Então, Cris, quando a gente chegou aqui, eu ouvi um conselho você falando. A pessoa precisam sentar e conversar, ter diálogo, porque não adianta virar as costas e ficar com aquela raiva dentro e vai passando e nenhum abre mão e continua aquela mesma coisa, o mesmo problema. Aí a gente aprendeu a conversar, eu me distanciei das amizades, com certeza. Parei de sair. Hoje tudo a gente faz junto, a gente é prioridade, os dois, tudo. Prioridade é ele para mim. Então a gente começou a andar juntos, fazer tudo juntos, andar lado a lado. E é bom um casamento assim ou é chato? Não, você é não tá ótimo. Curtindo mais a vida? Não, maravilhoso. Agora, começou as bênçãos, muito bom. Nossa, eu não sabia o que era esse lado bom do casamento. Como é bom você ter um parceiro que você pode contar com tudo. As coisas começam a andar e é só bênçãos. Agora, vocês já tinham assistido a Escola do Amor há quanto tempo, assim, antes de vir às palestras? Há uns 6 meses, né? 6 meses. Eu gostava muito de assistir. Eu ficava lá... Ele ficava assistindo. Eu ficava até louco, assim, de ficar procurando os canais. Pra querer pôr em outro canal. Porque pra tá ver se lugar, tinha. né? Eu ficava toda caçando mesmo. Eu gostava de assistir. Mas aí, quer dizer, 6 meses assistindo a Escola do Amor, ele te deu o Casamento Blindado. Sim. Você chegou a ler o Casamento Blindado? Eu li. Não adiantou muito. Não adiantou muito, porque eu não queria concordar com aquelas coisas. Eu falava, não quero, não é assim. Então, você já assistia na TV, leu o Casamento Blindado. Qual a diferença de fazer essas coisas e vir às palestras? Por que as palestras foram o que mudou realmente o casamento de vocês? Porque aqui a gente aprende, a gente escuta, a gente vê testemunhos, a gente está presente, né? E é melhor quando você ouve cara a cara, você aí vai começando a absorver as palavras, né? E tomar um chacoalhão, né? Tem que tomar um chacoalhão. No tete a tete para poder ver, né? Ver para crer.
Então, e aqui foi onde eu aprendi. Assim, na primeira palestra, nossa, a gente já saiu, né? Diferente, já saímos transformados. E aí a gente começou, não para mais, é o nosso compromisso, quinta-feira. A gente larga qualquer coisa, não, é 8 horas da noite a gente tem que estar lá. A gente não pode parar, né? Então, desde a primeira palestra já começaram a ver mudança? Mudou tudo mesmo assim? Depois de quanto tempo? Quantas palestras vocês? Olha, tudo mesmo depois de um mês, né? De um mês. A gente não estava mais nem discutindo, a gente sempre agora tem diálogo. Eu olho pra ela assim, a gente não briga, não tem mais briga. Eu falei, nossa, como pode? Não tem mais briga. Daí, uma coisa também que ela... Não pode falar fazia, né? Pode falar. Então, que eu não fazia, né, na verdade, era conversar. A gente estava discutindo, eu falava, ó, eu vou sair de casa. Ela ficava em casa e eu saía pra rua. Eu não ia ver amigos nem nada, eu ficava na rua. Eu saía eu ficava na calçada de casa só... Hoje em dia não, hoje em dia a gente conversa, tem diálogo, a gente conversa. E não tem briga mais. E as pessoas, assim, próximas notaram a diferença? Tem notado essa diferença? Sim, Alguém principalmente comentou? a mãe dele, né? Porque ela que entrava no meio das brigas. Ela que entrava para tirar ele. Eles notaram muito e a gente espalha isso. A minha família fala, nossa, qual o segredo? Vocês estão tão bem, estão felizes. Qual o segredo? O casal tão conturbado vira referência, que hoje em dia agora faz tempo que vocês não brigam. Né? É incrível, né, Renato? Em 4 meses, aliás, em um mês, né, vocês já viram muita diferença. Quer dizer, as pessoas às vezes demoram para decidir a tomar uma atitude como essa. Você está aí passando por esses problemas e você fica assim, mas não é... E você não sabe a minha situação, você não conhece o meu marido, a minha esposa. Para com isso, faça alguma coisa a respeito. Pare de ficar reclamando. Isso, dedique a sua energia para dar um passo na direção certa. Um passo na direção que vai resolver o seu problema. E esse passo é você chegar aqui à palestra. Você pode fazer isso já amanhã, nesta quinta-feira. Cristiane e eu estaremos às 10 horas da manhã, o primeiro horário, matinal. Das 10 às 11h30 da manhã, 11h40 no máximo. E às 8 horas da noite. Então, escolha o melhor horário e venha participar. Mais detalhes no site terapiadoamor.tv ou ligue agora para o 011 3573 3535 para mais informações. Lembrando que a palestra é gratuita. Vocês pagaram quanto? Nada. É bom enfatizar isso aqui, tá bom? Eu quero agradecer vocês. Nós vamos agora à dica de amor de hoje. Preste atenção. Eu acho que eles não praticavam essa dica aqui, mas agora já deve ter aprendido. A dica é, quando os ânimos estão esquentados, tire um time out, ou seja, um intervalo. Assim como no basquete, né? Essa é uma dica que a gente pode transferir do basquete, time out. Quando o time começa a perder, né? Uma equipe começa a perder, então o técnico chama um time out. Para o jogo, para acalmar os ânimos e tirar vantagem do inimigo, do adversário. E às vezes você quer brigar com a pessoa, quer discutir a relação naquela hora que ele está, né, a flor da pele. Ele está nervoso, a pessoa está nervosa, está chateada, aconteceu alguma coisa, chegou do trabalho estressado e você não tem que falar sobre isso aqui agora, tem que ser agora, senão não vou falar mais. Ou não quer, a pessoa... Aí você quer realmente uma briga. Ela é atacada pela outra e ela não quer deixar barato. Ela quer retribuir. E a outra também não quer deixar barato. Então ela vai retribuir, a coisa vai aumentando. Então chega um momento que explode, os ânimos já estão quentes, aí os egos ficam feridos, mágoas, e depois a coisa vai acumulando ao longo dos dias. Então é importante você ter isso em mente. Ânimos estão esquentados? Dá um time out. Peraí, vamos parar por aqui. Eu vou tomar um banho, eu vou dar uma volta no quarteirão, eu vou ouvir uma música, eu vou orar, depois a gente volta essa conversa. Porque do jeito que está indo, a gente vai acabar brigando, eu não quero isso. Se você não consegue dominar o seu ânimo ou o seu parceiro não consegue, então vocês dois precisam de um time out. E aí, com os ânimos mais controlados, retomem a conversa e foquem no problema e não em ficar atacando um ao outro, tá bom? Essa é a nossa dica de amor de hoje. Quando os ânimos estão esquentados, tire um time out, façam um intervalo. A nossa equipe fez a cobertura de uma de nossas palestras recentes e você vai assistir agora
como as pessoas que têm participado têm sido ajudadas, o que elas têm a dizer, como funciona a palestra para casais e solteiros da Terapia do Amor. A família desempenha um papel importante na formação de uma pessoa. A falta de referências pode trazer problemas para diversas áreas, inclusive a vida amorosa. Eu nunca também fui feliz na vida amorosa, né? Eu sempre procurei ter um relacionamento, uma pessoa, né, que me valorizasse, e eu nunca consegui isso, né? Porque acima de tudo você tem que se valorizar. Então assim, eu não me valorizava, então por isso que eu estava sempre errando, sempre se envolvendo com pessoas erradas. Então assim, eu me frustrava. Eu era infeliz, fui traída, né? Eu não tinha sorte com ninguém, cheguei separada. E aí eu cheguei em uma terapia do amor. Fui sair nos traumas que eu tinha, era muito traumatizada, né? Então, nisso eu fui aprendendo. Essas mulheres são exemplos de milhares de histórias transformadas através das palestras da Terapia do Amor. Esses 2 anos eu tenho aprendido muitas coisas mesmo na terapia, né? Tem me ajudado bastante, né? Ter um relacionamento, como me valorizar. Hoje eu me valorizo. A pessoa tem que se dar uma oportunidade de vir ver realmente, né? Como que é a terapia, como a terapia ajuda mesmo, realmente. Não é só, a pessoa pensa que é para arrumar uma pessoa, não. É para você se cuidar, para você estar bem, para você poder, né? Ter um relacionamento futuro e dar tudo certo, né? A pessoa tem tempo para tudo, ela faz tempo para tudo, mas ela não faz tempo para a vida amorosa dela. Ou seja, o tempo, ela não lidera. Às vezes você é um patrão, você lidera outras pessoas, mas o seu tempo você não lidera. Então muitos solteiros têm falhado aí, não têm sido líderes da própria vida. Tudo que a gente aprender, a gente tem que colocar isso em prática, né? E fazer e confiar, e não desistir, né? Perseverar e obedecer. A obediência leva a gente a ter uma vida transformada na vida sentimental. Tem representado assim a reconstrução do meu casamento, né? A gente aprendeu a compreender o outro, a conversar, a dialogar, que é uma coisa assim que a gente não tinha muito, diálogo. Era ele que decidia, eu decidia e acabou. Hoje não, a gente decide junto. Nesse tempo que a gente estava frequentando, eu tenho mudado, eu tenho já compreendido mais ela, a gente tem conversado mais, tem dialogado mais. Em referente ao nosso filho também, a gente estava sem paciência, tem ajudado bastante a gente em relação a tudo. Mas no início, Karine não acreditava que poderia haver essa mudança e relutou para vir às palestras. Não acreditava. Já tinha tentado, só que eu tentava do modo errado, entendeu? Eu não tentava do modo certo. Então, assim, a gente começa a ouvir, começa a ver o modo certo e começa a agir certo. A Terapia do Amor é uma escola, né? Onde ensina o que você deve e não deve. Que a gente tem que ter o amor próprio. Aprendizados que a gente aprende que a gente não deve ter orgulho. Que a gente tem que, se a gente está errado, a gente tem que pedir perdão. Porque o orgulho não leva nada a ninguém. E uma que a gente tem que ter companheirismo. Porque eu não sendo amiga dele, nem sendo meu amigo, a gente não vai a lugar nenhum. Primeiro do que tudo tem que ter amizade. Quando você é casado, está em um relacionamento, mas você não sabe ser amigo, então fica chato. Já ouviu falar? Já passou por um relacionamento que vocês não têm assunto? Por que não tem assunto? Porque vocês não desenvolveram amizade. Vocês são casados, mas vivem debaixo do mesmo teto e não tem assunto, ou só trata de conta, de criança, de problema, é porque vocês não souberam ser amigos. Vocês não sabem rir das mesmas coisas, não sabem se rir juntos. Vocês não sabem o que está passando na vida do outro. Vocês não sabem ouvir os assuntos chatos que o outro fala e fingir que está gostando de ouvir. Cada semana melhor, né? Antes a gente tinha muitas brigas, qualquer coisa a gente brigava, ciúmes, discordância um do outro. E hoje a gente começou a vir juntos, né, na Terapia do Amor, e hoje estamos bem. A principal mudança foi a partir do momento que a gente começava a discutir por tudo, né? Ciúme, principalmente da minha parte, insegurança da minha parte, enfim. E na segunda semana eu já vi um resultado eficiente, que mudou. Eu tive uma paz dentro de mim mesmo, né? É onde tentamos conversar, eu e ela, né? Às vezes eu não conversava, ficava remoendo e não passava isso para ela. E quando eu passava era de uma forma errônea, né? Já nervoso e arrumando
confusão para a gente acabar discutindo. Essas mudanças só foram possíveis pois a cada quinta-feira estas pessoas se dedicaram para encontrar a felicidade. A quinta-feira para mim é um dia que nós não pode marcar nenhum compromisso, né? E isso ela já está ciente, mesmo trabalhando, se não puder ir de carro, vamos de metrô se encontrar na metade do caminho. Isso é uma regra. Quinta-feira a gente não vai parar. Terapia do Amor, palestra com Renato e Cristiane Cardoso nesta quinta-feira às 10 e às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada é gratuita. Nós garantimos resultados para você que vir esta palestra. Aliás, se você fizer 3 coisas, se você vir, você ouvir e você praticar o que você vai aprender. Então, se você simplesmente vir, mas não prestar atenção, vir para criticar, vir com a sua agenda já pré-feita na sua cabeça, não vai resolver. Se você vir, você tem que vir com a mente aberta, com a seguinte atitude: olha, eu reconheço que eu estou aqui porque o que eu tenho feito não tem resolvido. Então eu quero aprender uma coisa nova, uma coisa extra, que eu ainda não aprendi, que eu não sei. Então deixa eu ouvir, prestar atenção e ver se isso faz sentido. Então você tem que vir, ouvir, e uma vez você ouvindo, vendo, porque o que nós falamos vai fazer sentido para você. Nem tudo que a gente vai falar vai ser fácil ou vai ser aquilo que você quer ouvir, mas vai ser o que você precisa ouvir. Então, se você fizer a terceira parte, praticar, não há como dar errado. Não há como dar errado. Eu tenho dito que se você vier às nossas palestras, ouvir e praticar e não resolver o seu problema de vida amorosa, então nós vamos parar de falar sobre amor, promover amor e casamento e vamos começar a promover divórcio e solidão como melhor opção de vida. Nós garantimos o resultado para você, mas você tem que fazer a sua parte. Nesta quinta-feira, às 10 da manhã e também às 8 horas da noite. Vamos agora a responder mais perguntas, aliás, começar a responder perguntas no programa de hoje dos nossos alunos, e a Bianca se une a nós aqui, a equipe. Tudo bem, Bianca? Tudo bem, Renato, tudo bem, Cris? Temos pessoas já ligando, vamos ler algumas perguntas, algumas situações. Tem o Tiago, ele pergunta assim, olha, eu tenho 29 anos e minha namorada 17. Nós estamos bem, mas tenho dúvida, pois os pais dela são contra. Eles não gostam de mim. Não sei se termino, porque eu gosto muito dela. O que eu faço? Então ele tem 29, ela 17, os pais dela não gostam dele. E ele está na dúvida se deve continuar ou terminar. Não é difícil entender, talvez porque os pais não querem, não aprovam esse namoro, não gostam dele. A diferença de idade aí é considerável, 12 anos. Ela é uma menina, né? 17 anos ainda. E a gente tem que entender que os pais estão no direito deles. Provavelmente ele não fez o trabalho de conquistar a confiança dos pais. Esse trabalho muito importante, muitos namorados não querem fazer porque até mesmo por causa das namoradas que não fazem questão, né? A jovem não faz questão que ele conheça os pais, não leva em casa, nem faz questão que ele peça para namorar aos pais, né, permissão. Então, hoje em dia tá assim, eu gosto dele, ela gosta de mim, vamos saindo, até que você começa a querer um compromisso maior, só que você já está falando com aquela pessoa, já está saindo com ela há muito tempo. Então, você já perdeu aquele tempo que você poderia ter sido um gentleman, né? E ido lá, ter se apresentado à família, né? Olha, eu estou interessada, as minhas intenções são as melhores, eu quero conhecê-la melhor, eu estou levando ela no cinema agora, a gente vai no restaurante agora, quer dizer, deixar os pais saberem da responsabilidade, tudo. Eles não querem fazer isso. Aí depois eles aparecem do nada. Do nada aparece, olha, esse aqui é meu namorado, já está saindo 1 ano. Aqui, mãe. Sabe? 12 anos de diferença. Ainda tem isso. Então, assim, quando você se coloca no lugar dos pais, porque eu sou mãe, e eu sei bem o que é isso. Então, quando você se coloca no lugar dos pais, você entende por que muitas vezes eles não são a favor daquela pessoa. Porque eles não foram incluídos quando você começou um relacionamento com ela.
Então, o que você pode fazer agora, Tiago? Você agora já passou esse momento. O que você pode fazer agora? Você pode fazer o que você não fez até hoje. Você tem que conquistar. Você tem que começar a agradar sua sogra, seu sogro, começar a mostrar para eles a sua seriedade em relação à filha deles, começar a falar dos seus planos para o futuro. Ver que é muito fácil pensar, já terminar, ver que as pessoas não querem realmente ter trabalho. E isso já é um ponto contra você, Tiago. Tipo, então não gosta de mim, então, tipo, a fila anda, vou para outro. Não. Se você sabe quem você é, você sabe do seu caráter, das suas intenções com ela, mostre isso para os pais dela, simples assim, né? Se você passar essa segurança para eles, com certeza a ideia deles pode mudar. Essa é a dica para você, então, que está aí com dúvida. Se a dúvida vem do fato dos pais dela não aprovarem o namoro, não gostarem de você, então é seu trabalho, é seu papel conquistá-los. Não é o problema deles, é problema seu. Você tem que fazer o papel de conquistar. Agora, se a sua dúvida vem do relacionamento em si, porque, por exemplo, ela com 17 anos é muito menina, você já deve ter uma cabeça mais madura que a dela. Então, se ela é muito menina e você já viu que não dá para continuar, então termina. Para que enrolar essa moça, ser um problema na vida dela e na família dela por mais tempo? Agora, okay? Uma dica, Renato, que eu gostaria até de usar essa oportunidade aqui. Nós damos essa dica no livro Namoro Blindado, né? Mas você, mulher, ou jovem, que começou a namorar com uma pessoa, faça questão dessa pessoa ir conhecer seus pais. Por quê? Não só porque você quer que os seus pais se agradem dele e tudo mais, mas também para que ele venha saber que você não está só de brincadeira, você quer uma coisa séria. Então, quando você apresenta seus pais, é porque, olha, eu estou apresentando você aos meus pais. Se ele não quer conhecer os pais, então você já sabe a intenção dele, que não é séria. Então, você já sabe, bom, então isso aqui não tem futuro. Será que eu quero estar num relacionamento assim, com uma pessoa que não quer compromisso? Se você é uma mulher que quer compromisso, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é isso. Você quer me namorar? Vamos lá conhecer meus pais. Inclusão familiar, né? Porque aí você já coloca a pessoa... A coisa muda de figura, né? Não é mais um namorico, um joguinho, uma diversão. É uma coisa séria. Então, é uma maneira ótima de você testar as intenções. E se você ainda não leu o livro Namoro Blindado, você é solteiro ou solteira e não leu o livro Namoro Blindado, você está maluco, você está fora de si. Você está fora de si. Você entrar num relacionamento ou se casar sem ler este livro é como você querer pilotar um avião sem ter ido para a escola de piloto. Honestamente. Faça esse pequeno favor a si mesmo, ou esse grande favor a si mesmo, com esse pequeno investimento e leia o livro Namoro Blindado. Você vai abrir os seus olhos, você vai entender muitas coisas, por que relacionamentos anteriores não deram certo e o que você tem que fazer para escolher bem e, uma vez escolhendo bem, não destruir o seu relacionamento com as próprias mãos, tá bom? Então, o livro Namoro Blindado já está nas livrarias ou você pode adquiri-lo através do site namoroblindado.com. Nós temos muitas pessoas nos perguntando aqui sobre o tema da palestra desta quinta-feira no Instagram da Escola do Amor. Se você quiser visitar o nosso Instagram, seguir-nos lá, é @TheLoveSchool. O Joel, por exemplo, está dizendo assim, olha, não posso dizer que tenho uma vida amorosa, porque eu não entro em nenhum relacionamento exatamente por conta da vida financeira. Eu costumo brincar com alguns amigos mais chegados que eu não teria condições de pagar nem uma casquinha de R$2. Tá ruim, hein, Joel? Mas também estou ciente de que não é justo que eu tire a moça da casa e conforto dos pais para passar necessidade comigo. Passar por dificuldades e crescer juntos é totalmente diferente de passar por privações. Então você precisa fazer algo a respeito disso. Porque se você quer resolver sua vida amorosa, mas a sua vida financeira ainda não resolveu, então você precisa fazer algo a respeito. Nós vamos falar sobre isso nesta quinta-feira, na palestra, onde o tema tem sido amor e liderança, e desta vez vamos falar sobre amor e dinheiro. Então, tanto para solteiros quanto para casais. Preste atenção. Em um relacionamento, nos tornamos um. Dividimos as alegrias, as tristezas e também os problemas.
A rotina de um casal consiste em compartilhar os afazeres domésticos, a criação dos filhos e, principalmente, as contas. E eis que surgem os problemas. A questão financeira está entre os principais motivos que afetam a vida das pessoas. Como lidar com o marido que ficou desempregado e as contas que começam a acumular? E quando se é solteiro e não se consegue ter um relacionamento, pois a vida financeira não anda nada bem? E se sua esposa ganhasse mais do que você? Isso atrapalharia a sua relação? Participe da Terapia do Amor e não deixe que os problemas financeiros lhe impeçam de ser feliz. Terapia do Amor, palestra com Renato e Cristiane Cardoso, nesta quinta-feira às 10 da manhã e às 20 horas no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. A entrada é gratuita. Todo final de semana que a gente se via praticamente era briga. A questão de, eu não estou fazendo nada, então peraí, deixa eu também agora tratar ela como ela me trata, começar a tentar pressionar ela, tentar fazer, descontar, né? E não era o caminho certo. E aí eu jogava, tá vendo como é que é? Tá vendo como é que você me faz sentir? E então eu estava tentando resolver as coisas de uma forma errada, com rancor. Aí a gente foi brigando, o relacionamento foi ficando desgastado, né? E aí eu comecei a assistir Escola do Amor, né? Eu sozinha. Aí eu passei para ele também, para a gente começar a assistir, e foi aí que foi, né, melhorando. Ele foi assistindo também, a gente veio começamos a vir para as palestras e foi melhorando. Por mais que você não esteja fazendo coisas erradas, às vezes eu fazia alguma coisa que para mim não tinha nada a ver, era coisa da cabeça dela. E aí comecei a usar empatia, comecei a me colocar no lugar dela, comecei a tentar melhorar algumas coisas que para mim não tinha nada a ver, mas eu sabia que incomodava ela. Então, para mim não era sacrifício, valia a pena. Por exemplo, né, eu tinha até falava com ela, quando eu pego o celular do lado dela, toda hora está com o celular. Aí quando ela sai e pega é porque estava escondendo alguma coisa. Então, de repente, comecei a mostrar para ela que não tinha nada no celular. Eu tinha senhas nos celulares, porque às vezes eu deixava a senha com ela e ela via alguma coisa que não tinha nada a ver e fazia imaginava alguma coisa assim muito ruim. E aí eu fui e cortei isso. Então, aí depois eu comecei a gente trabalhando, eu falei, tá aqui meu celular, ó, minha senha é essa. Ela falou, você vai me dar a senha do celular? Eu vou. Por quê? Porque ela tinha que ter confiança e ela também tinha que aprender a filtrar as coisas e não achar que tudo tinha maldade. Né? De repente, da mesma forma que eu falava um oi para um amigo, eu falava para uma amiga, tá falando, conhece ela da onde? Então, era uma coisa assim que eu comecei a evitar certo tipo de coisa, até no livro, na parte que o Oscar dá uma entrevista, né? Ele fala da questão de, não dava carona para amigas em respeito à minha esposa. Então, aquilo eu coloquei na minha cabeça. Eu ouvi da Cristiane que nós, mulheres, devemos ter autoconfiança, né? Devemos nos amar primeiro para depois amar outra pessoa. Então, eu fui caindo em mim, né? Eu fui ouvindo, fui lendo o livro. Hoje eu estou lendo Mulher Vê, né? E está sendo ótimo para mim. Ela começou a entender um pouco mais as coisas, eu entendi que eu também tinha que mudar, que era questão de satisfação, eu vou aqui comprar um pão, mas eu avisava, por quê? Se eu não avisasse, ela ia saber o que eu estava fazendo? Não sabia. Então, assim, amor, estou indo na padaria comprar pão, quer alguma coisa? Então, era coisa muito simples, que ajudou muito. Hoje vocês estão casados? Estamos casados. Casaram quando? Casamos, vai fazer 4 meses. Não adianta só ler e só vir aqui, é que nem, vamos supor, o relacionamento, desculpa até a comparação, você tem um carro, comprou um carro novo, e aí aquele carro você acha que assim, bota gasolina e anda, nunca vai precisar de manutenção, até o momento que ele vai lá e dá problema. Se você começa a fazer aquela manutenção sempre que foi recomendado, seja ela diariamente, olhar um pneu, olhar uma água, seu carro, a probabilidade dele dar problema é bem menor. E o relacionamento é a mesma coisa. Mas hoje nós estamos bem, nós estamos felizes, e aí a gente está fazendo a manutenção. Não é porque está bem, vamos relaxar. Vamos continuar fazendo aquela manutenção. Muitas mulheres sonham com o casamento e não faltam planos para o grande dia.
Eu acho que toda mulher tem um sonho, sim, de se casar. Vestido de noiva, a festa. Para atender aos pedidos dos noivos, o mercado se atualiza rápido, está cheio de novidades e opções. Não é à toa que o segmento movimentou no ano passado cerca de 15 bilhões de reais só no Brasil. Mas o problema é quando o sonho do matrimônio vira um pesadelo. A Márcia namorou por 7 anos e 2 meses antes do casamento, ela terminou tudo. Por quê? Eu acabei, descobrindo uma traição. Ela só descobriu a infidelidade porque as mentiras começaram a se tornar frequentes. A pessoa ficou estranha, começou a dizer que estava em um lugar e na verdade estava em outro. Qual foi a situação mais marcante para você? Eu vinha saber através do meu pai, e de outras pessoas também, que ele já estava em um relacionamento com uma pessoa e essa pessoa estava grávida. Eu me senti desvalorizada como mulher, como pessoa, eu me senti jogada de lado. Márcia viu seu sonho de casar e ter uma vida feliz ficar cada vez mais distante. Seu pai traía sua mãe também? Traí. Eu cresci vendo a minha mãe sofrer no amor, Já era traumatizada por conta disso e isso se refletiu totalmente na minha vida também, porque eu não tinha esse entendimento sobre o que era o amor, o que era um casal feliz. Eu não sabia o que era isso. Diante de todo esse sofrimento, você decidiu procurar ajuda? Sim, foi onde eu comecei a fazer um tratamento nas palestras de casais e solteiros. A palestra me fez ver que eu também errei, não somente ele. Eu errei em ter entrado em um relacionamento cedo demais, onde eu era muito nova, onde eu não tinha condições sequer de assumir um compromisso. Eu errei também em não olhar os sinais que haviam nesse relacionamento desde o início, em não prestar atenção nas incompatibilidades que nós tínhamos. Hoje eu estou totalmente curada interiormente. Eu consegui perdoar essa pessoa pelo mal que um dia ela havia me causado. Através da palestra eu consegui conquistar um novo coração. Muitos solteiros como a Márcia têm vindo às palestras não para arrumar namorado, não arrumar um marido, uma esposa, mas para primeiro se curar, para depois entrar em um relacionamento. É como ela estava contando aí agora. E assim que as pessoas são curadas, elas então estão preparadas para se relacionar novamente. E, por exemplo, só para ter uma ideia, no mês agora de setembro, nós teremos mais de 3.700 casais se casando na Terapia do Amor. Nós vamos fazer a celebração dos casamentos, dia 15, e em todo o Brasil são aí mais de 7.400 pessoas, 3.700, eu falei? 3.700 casais das 7.400 pessoas se casando só na Terapia do Amor. Então, talvez essa pessoa que está solteira em casa, se tivesse vindo às nossas palestras já o ano passado... Estaria se casando estaria também. se casando agora, né? Porque não é falta de homem ou de mulher no mercado. É que as pessoas não estão prontas para um relacionamento duradouro. Elas não estão sabendo escolher, elas não estão sabendo como lidar com os traumas. Então, você precisa se curar. Você que está solteira, você precisa se curar primeiro, você precisa se preparar. E você consegue fazer isso aqui na Terapia do Amor. Isso. Nós convidamos você, casal, você solteiro, que deseja participar das nossas palestras. São gratuitas todas as quintas-feiras, 10 horas da manhã e às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão. E também em todo o Brasil. A Terapia do Amor acontece em todas as principais cidades brasileiras. Você pode acessar o site terapiadoamor.tv para mais endereços ou então ligar agora para o 011 3573 3535. 011 3573 3535. Vamos ficando por aqui, voltamos amanhã com mais respostas às perguntas dos nossos alunos e dicas de amor para você. Tchau, tchau. E até lá. Se você pudesse mudar sua vida em 21 dias, você gostaria de saber como? E se para esta mudança você precisasse tirar apenas alguns minutos por dia?
No livro 21 Dias que Mudarão Sua Vida, Renato Cardoso lhe mostra como. Sua visão vai se abrir, sua capacidade de mudar vai se fortalecer. Aceite o desafio. Separe alguns minutos por 21 dias e transforme radicalmente a sua vida. 21 Dias que Mudarão Sua Vida. O novo livro de Renato Cardoso. Já nas melhores livrarias ou pelo site casamentoblindado.com. Existem 10 principais problemas que podem comprometer ou destruir um relacionamento: traição, quebra de confiança, falta de atenção, carência, brigas constantes, ciúme, frieza sexual, ama, mas não é correspondido, gênios diferentes, não conseguem dialogar, desprezo e rejeição. Não sinto mais amor. O amor acabou. Se identificou com algum deles? Seu relacionamento passa algum desses problemas? É possível vencê-los. Participe da Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10h20, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita.